Pessoal, vamos iniciar a leitura do texto da lição 5, Breviarium Historiae Romanae. Vamos ao quadro para analisar palavra por palavra. Temos aqui Breviarium, uma palavra que na língua portuguesa nós temos um equivalente, breviário, que significa resumo, síntese. Historiae Romanae, a palavra história é uma palavra da primeira declinação, e romana é o adjetivo que acompanha no genitivo singular, Historiae Romanae, quer dizer, síntese da história romana. Rômulus aí entre parênteses, por conta da provável ilegibilidade do texto original, e os filólogos preferem colocar entre parênteses para indicar isto. E seria Rômulus o sujeito do verbo voco ou vocare, na forma vocavit aqui, Rômulus vocavit, o sujeito, portanto, no nominativo Rômulus, uma palavra da segunda declinação em ius. Condita cilitate, aqui, condita cilitate, nós temos uma expressão na qual o particípio passado do verbo condor, na forma do feminino, para concordar com civitas, está, no caso acusativo, formando o que os gramáticos chamam de ablativo absoluto, e equivaleria em português a uma oração reduzida de gerúndio. Rômulo condita civitate, Rômulus condita civitate, quer dizer, Rômulo depois da cidade fundada, quando pronome relativo a civitas, feminino, aqui no acusativo, pois será complemento de voco vocare, que a partir do nome ex nomine suo na forma do ablativo, regido pela preposição ex, que é uma preposição que rege ablativo. Então, Rômulo, depois de fundada a cidade, chamou-a Roma a partir do seu próprio nome. Haec, na forma do acusativo plural do pronome demonstrativo hic, haec, hoc, complementando o verbo ago, aqui na forma do pretérito perfeito do indicativo terceira pessoa, egit, o sujeito também é Rômulo. Fere, que um advérbio que significa quase. Então, essas coisas quase fez, talvez indicando uma dúvida do historiador, né? Multitudinem finitimorum in civitatem recepti. Recepti, multitudinem finitimorum in civitatem. Recebeu a multidão de fronteiriços na cidade. Multitudinem, na forma do acusativo, complemento de recepti. Finitimorum no genitivo plural, finitimus, seria uma palavra da segunda declinação masculina em us, finitimus, in civitate, in uma preposição que rege acusativo e ablativo, e aqui regendo acusativo indicando movimento. Recebeu na cidade, quer dizer, um movimento que a multidão fez em direção à cidade. Centum ex senioribus elegit, elegeu 100 dos senadores. Ex, novamente, a preposição que rege ablativo, aqui senior, seniores, um comparativo de senex, quer dizer, o mais velho,
no plural dos mais velhos, né, elegeu 100, dos quais quórum, aqui o genitivo plural do qui quae quod, o pronome relativo na forma do genitivo plural masculino, dos quais, referente aos mais velhos, né, dos quais, com o conselho dos quais, né, aqui concilio, de concilium, uma palavra da segunda declinação em um neutra, aqui no ablativo singular, com o concílio dos quais, aqui na forma do ablativo, né, indicando instrumento, né, com o conselho dos quais, omnia, de omnis, omne, o pronome, o adjetivo da segunda classe, omnis, omne, que significa todo, toda, aqui na forma plural, indicando todas as coisas, realizaria, do verbo água, novamente, de egite no pretérito perfeito, aqui na forma do imperfeito do subjuntivo, ageret, quer dizer, faria, a partir com o conselho dos quais todas as coisas realizaria. Quais senatores nominavit propter senectutem. Nominou os senadores, aqueles senadores, por causa da velhice. Os senadores, os quais nomeou por causa da velhice. Quais senatores aqui, quais, o pronome relativo, qui quae quod, no plural acusativo masculino, senatores, acusativo plural de senator, senatores, uma palavra da terceira terminada em or, senatores, aqui na forma do acusativo plural masculino, nominavit. Propter, uma preposição causal, né, que não existe em português, mas em latim existia essa preposição que rege acusativo, aqui na forma senectutem, de senectus, senectutis, que traduziríamos por velhice. Tunc cum uxores ipse et populus non aberrant. Aqui, tunc, uma conjunção explicativa e logo em seguida uma conjunção formativa cum, que em muitas ocasiões tem a mesma forma de uma preposição que rege ablativo cum, significando com. Aqui nós temos a expressão cum como conjunção conformativa ou temporal, né? Como as mulheres, ele próprio e o povo não possuíam, como mulheres, uxores, uxor, uma palavra da terceira declinação feminina em or, faz o genitivo uxores e faz o acusativo plural uxores. Como uxores, quer dizer, mulheres, ipse, ipse, ipsa, ipsum, um pronome demonstrativo que significa ele próprio, né? Ipse, ipsa, ipso. Ipse, referente a Rômulo, et populus, e o povo, aqui a condição et aditiva, populus, uma palavra da segunda declinação, em us, masculina, non haberent, quer dizer, não possuiriam, aqui na forma do imperfeito subjuntivo, da mesma forma que o verbo água ou agere, aqui em ageret, o imperfeito subjuntivo, nós vamos falar sobre essa forma. Invitavit ad spectaculum ludorum vicinas urbis Romae nationes. Invitavit, convidou, aqui no pretérito perfeito indicativo, ad espetáculo, a preposição ad, que rege acusativo, significa movimento em direção à aproximação, convidou ao espetáculo. Ludorum, dos jogos,
aqui ludus, ludi, uma palavra da segunda declinação, na forma do genitivo plural. Vicinas, rubis, Romae, naciones, as nações vizinhas da cidade de Roma. Vicinas, naciones, urbis, Roma, na forma do genitivo, da cidade de Roma, as vizinhas nações. Vicinas, na forma do acusativo plural, naciones, indicando o complemento do verbo invitavit. Invitavit, vicinas naciones, urbis Romas, convidou as nações vizinhas da cidade de Roma. Atque, uma conjunção aditiva, aqui iniciando uma enumeração. Atque earum virgines rapuit, e rapio, rapere, o verbo roubar, raptar, né, na forma do perfeito, do pretérito perfeito indicativo, e roubou as virgens delas. Earam, de is, id, uma forma bem, Atque earum virgines rapuiti. Então, roubou as virgens delas. Delas quem? As nações. Aqui temos o pronome demonstrativo is, id, aqui na forma do acusativo plural feminino. Eas, aliás, do genitivo plural feminino. Earum. Roubou as virgens dela. Promovido, comotis bellis, propter, raptaram, iuriam. Comotis bellis, propter, raptaram, iuriam. Creminensis vicit, aterinates, crustominos, sabinos, fidinates, veientes. Vejam que todas essas palavras aqui são complementos de vicit, do verbo vicere, verbo vencer, aqui na forma do pretérito perfeito indicativo, Rômulo venceu. Comotis belos, quer dizer, promovidas as guerras, motivadas as guerras por causa, propter iuram, raptaram, por causa da injúria das raptadas, quer dizer, da ofensa das raptadas. Venceu creninenses, anteminatas, crustominos, sabinos, findenates e veientes. Haec omnia, opta Ruben singunt. Todas essas, haec omnia, opta, todas essas cidades fortalecidas, opidum, é uma palavra da segunda declinação neutra, significa cidade fortalecida, uma outra palavra para cidade. Haec, o adjetivo plural neutro, né? Todo, toda. Omnia, o adjetivo demonstrativo, pronome demonstrativo, hic, haec, hoc, haec. Omnia, adjetivo omnis, também no neutro plural. Haec, omnia, opida, sigunt urbem. Todas essas cidades circulam, cingem a cidade que é Roma. Et cum horta subito tempestate non comparuisset anno regni 307 ad Deus transici creditus consecratus est. Quer dizer, e como depois de
surgida de repente, horta tempestate, quer dizer, depois de surgida uma tempestade, de repente, não comparuisset, não compareceu, não apareceu mais, né? No ano do reino 37º, no ano 37º do reino, e aos deuses foi conduzido, né? Ad Deus transissa créditos consecratos est. Acreditou-se, né? E consagrou-se que ele foi consagrado aos deuses. E para encerrar, deinde Romae, per ternos dies senatores imperaverunt, quer dizer, depois os senatores aqui no nominativo plural de senator, imperaverum, comandaram a Roma, aqui no dativo singular, por 3 dias, per, a preposição per, que rege acusativo, ternos, dias, 3 dias, quer dizer, depois os senadores comandaram a Roma por 3 dias, et his regnantibus annus unus completus est, e a estes que reinaram 1 ano, annus unus, foi completo, quer dizer, se completou, 1 ano se completou.